Paz do Senhor para os irmãos, bom dia. É o Monilson da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Jardim Imperial, Ministério Jassanã. E daqui a poucos minutos nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Nesse domingo que Deus preparou para a gente, um domingo especial, um domingo, um tempo um pouquinho fechado. Em alguns lugares está garoando, chovendo, um pouquinho frio, mas é o dia que o Senhor preparou para nós. Devemos nos alegrar nesse dia, então. Amém. Está previsto para começar às 9h30. Eu vou esperar alguns irmãos me dar algum comentário, me dar um aceno, ou mandar um joinha, só para me sinalizar que realmente eu apertei os botãozinhos certos aqui. Opa, apareceu um joinha. Então eu acredito que eu fiz certo dessa vez, né? Os irmãos sabem que eu tenho uma dificuldade com tecnologia e às vezes eu me atrapalho. Se tiver alguma falha, já vai me perdoando, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguns irmãos que estão entrando já na live. E daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa escola bíblica. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meu pastor Moisés. Deus abençoe seu dia. Amém? E um abração para todos os irmãos da Igreja Avivamento Bíblico, também de outros lugares. Em Bragança Paulista teve um irmão que... Ô Giancarlo Forte, homem de Deus. Abração, Jean. Alguns irmãos acompanham também lá em Bragança Paulista. Um abraço para todos. Em nome de Jesus. Já já a gente vai começar a nossa escola bíblica dominical. Amém? Lembrando que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia impressa, ou você tem uma Bíblia no seu celular, você pode acompanhar a escola, mesmo não tendo a revista, né? Nós utilizamos para nos ajudar no decorrer da escola bíblica a revista número 26 dos adultos da Igreja Avivamento Bíblico. Irmã Maria de Jesus, a paz do Senhor. Nós utilizamos a edição número 26 da revista dos adultos e estamos na lição número 11. Na página 52 vai começar a lição. Mas você pode acompanhar pela Bíblia, em nome de Jesus. Minha mãe Cida, a paz do Senhor. Amo a senhora. Beijo. Ó, Giancarlo, Hélio, Elinho. Bem, Celinho, Deus abençoe seu domingo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Alguns irmãos já assinaram que está dando certo aqui a transmissão, a live, então nós vamos proceder à meditação na palavra de Deus. Convido você, por gentileza, é claro, a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, alguns poucos versículos nós vamos estar meditando essa manhã, do versículo 1 até o versículo 14, Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14, vai ser a nossa meditação. Acompanha conosco, em nome de Jesus. Amém? Logo depois da leitura, a gente vai fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 14, de novo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você puder, aonde você estiver, se puder curvar sua cabeça, em sinal de reverência a Deus e fechar seus olhos, um sinal de intensificar a sua fé. Faça essa oração conosco em nome de Jesus. Pai bendito, Senhor soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Cristo, nós rendemos graças a Ti pela Tua misericórdia, graça e bondade. Perdoai, Senhor, nossos pecados, nossas transgressões, nossas faltas. Lavai-nos, ó Senhor, de nossas impurezas, em nome de Jesus. E, ó Senhor Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos. Aplica a verdade da palavra do Senhor ao nosso coração, ao meu coração, ao coração de todos quantos estiverem ao alcance desta voz. Agora e também posteriormente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, e nesse nosso coração, venha fazer uma obra, Senhor Deus, de purificação, de limpeza, de salvação, de restauração, de cura, Senhor, de sarar as nossas feridas e curar, Senhor meu Deus, as chagas da nossa alma, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também faz uma obra de edificação e restauração e libertação para a glória do Teu santo nome, querido Espírito Santo de Deus. Nos encaminha no edifício da verdade nesta manhã, toma a nosso entendimento, leva o nosso entendimento rendido aos pés da cruz, e o nosso entendimento rendido aos pés da cruz venha promover frutos com abundância, Senhor, em nossas vidas, a fim de que glorifiquemos o Teu nome desta maneira, Senhor. Ó Pai bendito e soberano, para a glória do Teu nome santo, Jesus Cristo, amigo do caminho de Emaús, venha nos falar o que de Ti está escrito nessa sagrada escritura, a Tua palavra. Venha nos revelar a Tua própria pessoa, Jesus ressurreto, meu amigo, meu Senhor. Faz esta obra, Senhor, na vida de todos nós, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, aqueça nossa alma com a palavra do Senhor. Faz abrasar nossos corações pela revelação da Tua vontade, expressa pela Bíblia, no nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então tá bom. Querido, o que nós vamos ter na lição de hoje? Na lição de hoje, nós vamos ter uma meditação que é muito importante para nossas vidas. Jesus falou essa parábola de Mateus capítulo 22 em resposta aos líderes religiosos daquela ocasião. No caso, os líderes judeus, na nação que Jesus nasceu. Jesus era judeu, cresceu entre judeus e veio para os judeus, né? O que os judeus estavam fazendo enquanto Jesus pregava e anunciava a palavra do reino de Deus? Os judeus desafiavam a autoridade de Jesus Cristo. Quer ver comigo? Mantenha sua Bíblia aberta agora em Mateus capítulo 21. Talvez você vai ter que virar somente uma página para trás. Mateus capítulo 21, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. 21, 23. Isso aí no caso de Jesus. E Jesus, chegando ao templo, acercaram-se dele, os judeus, os fariseus, né? Estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu essa autoridade? Eles estavam rejeitando a autoridade de Jesus Cristo, desafiando a autoridade de Jesus Cristo, e não ficou só por aí. Se você ler agora em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 30, Mateus 21, 28 ao 30 diz assim: aí Jesus começa a falar uma sequência de parábolas para explicar ou tentar revelar para os judeus o erro que eles estavam fazendo, o erro de rejeição que eles estavam cometendo. Então aqui no versículo 23,
os judeus começaram a rejeitar a autoridade de Jesus. Agora aqui no versículo 28 ao 30, os judeus começaram a rejeitar a vontade de Deus, que diz assim: mas, que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondeu ele, disse: eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí os judeus responderam. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, no caso prostitutas, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Então os judeus da época, os religiosos da época, rejeitaram a autoridade de Jesus, rejeitaram agora a vontade do Pai. E lá no versículo 33 até 41 fala dos lavradores maus. Você vai ler na sua casa depois. Esses lavradores maus rejeitaram o dono da terra. E o dono da terra é a figura do Pai, o Pai de Jesus Cristo. Aí logo em seguida, em Mateus capítulo 21, versículo 42, vamos ler, 21, 42 diz assim: diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. O que acontece? Jesus aqui tinha sido rejeitado de todas as maneiras. Ele estava tentando fazer com que a liderança religiosa daquela época entendesse que ele era o Messias, que não devia rejeitar ele sendo o Messias, o enviado de Deus para a salvação do povo de Israel. Mas o povo de Israel rejeitaram a autoridade, rejeitaram o ensino, rejeitaram o Pai de Jesus, rejeitaram. É nesse contexto que Jesus Cristo nos deixa aqui em Mateus capítulo 22, as parábolas das bodas do filho. Bodas é a festa de casamento, né? É nesse contexto que nós lemos essa leitura inicial das bodas. E apesar dessa parábola foi escrita bem específica para o povo judeu e para o povo judeu daquela época, e também para todo Israel que fosse incrédulo, essa parábola foi escrita para esse povo. Apesar disso, o ensino dessa parábola alcança a mim e alcança você no dia de hoje. Alcança todas as gerações. Inclusive essa geração nossa que nós estamos vivendo nesse momento. O ensino desta parábola é para mim, irmão Nilson, é para você que está me escutando, é você que está acompanhando. Então, vamos caminhar no edifício da verdade que é a Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar e nos orientar em toda a verdade. Amém? Em nome de Jesus. Então, começando aqui na revista, você vai ler aqui que tem uma introdução. Uma leitura breve da revista diz assim: a parábola, introdução na página 52, no canto inferior esquerdo, introdução. A parábola do banquete de casamento é uma comparação parecida à parábola dos lavradores maus, que nós já comentamos no início. Ela apresenta o auge das acusações que Jesus tem a levantar contra os mais proeminentes líderes do seu povo, né? Foi Fritz Henniker que fez esse comentário, um estudioso da palavra de Deus. E nós absorvemos esse ensino nesta manhã, né? No ponto 1, na página 53, diz assim, na parte superior da sua revista: os personagens desta parábola. Quem são os personagens desta parábola? E quem eles representam nessa parábola? Vamos lá. O rei é Deus. O banquete é o reino de Deus. Os servos ou escravos são os emissários de Deus. Os profetas, os apóstolos, os discípulos. Mas o filho é Jesus Cristo. A festa de casamento é do Filho, é a festa das bodas do Cordeiro. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito é o nome dele. Aleluia. Os servos que foram enviados para dar o convite da festa não foram bem recebidos, pois os convidados, lá no versículo 3, diz assim: não quiseram vir. Já no versículo 4 diz que o povo enviou outros servos. De novo, enviou outros servos. O dono da festa, o pai da família, enviou aí outros servos, né? É um costume do Oriente enviar um convite duplo. O primeiro é um convite
provisório e preparatório para a festa. E o segundo é quando a festa já está começando, né? Aqui no Brasil também não é diferente. Você primeiro recebe um papelzinho com convite e depois você vai no dia da festa. Lá na frente, na recepção, você apresenta o convite. Então é um duplo convite. De novo, Fritz Henniker que fez esse comentário, né? Mas os convidados, mesmo sabendo que tudo estava preparado, não deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios, e mais triste ainda, e os outros, os demais, agarraram os emissários do pai da família, maltrataram esses emissários e chegou até matar. Está lá no versículo 5 e no versículo 6. O que isso significa então para a gente? Revista na mão. Significa que o convite do reino de Deus estava sendo proclamado pelos mensageiros e profetas de Deus em Israel, mas eles não quiseram ouvir. E quando Cristo, o Filho de Deus, veio e lhes confirmou o convite já recebido, eles não deram atenção e foram tratar de outros assuntos, sendo que Israel até matou e maltratou muitos discípulos ou servos de Jesus, e depois matou o próprio Jesus Cristo. Com essa atitude, Deus irou-se, enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Está lá no versículo 7. E alguns estudiosos da palavra, alguns comentaristas chegam até a dizer que esse versículo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, chefe do exército de Roma, depois que teve uma sedição muito grande entre os judeus lá em Roma, no ano 70 depois de Cristo, cercou a cidade e o templo foi completamente demolido, ficando apenas algumas pedras e alguma parte do templo que até hoje existe e é conhecido como Muro da Lamentação, existente até em Israel. E se cumpriu uma profecia que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, uma certa oportunidade. Jesus Cristo falou para os seus discípulos chegaram para perto de Jesus e falaram assim: olha, Senhor, que templo magnífico, que pedras maravilhosas, que parede sólida. E Jesus falou para os seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra nesse templo. E acabou se cumprindo mesmo, porque os soldados do general Tito, pensando que tinha tesouros e ouro escondidos debaixo dos alicerces do templo, reviraram até mesmo as partes mais baixas do templo, as pedras mais baixas do templo, para ver se encontrava ouros e tesouros escondidos, e assim cumpriu a profecia de Jesus Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Amém? Então tem-se com essa parte aqui. Mas veja só, como é que isso pode ser aplicado para a minha e para a minha vida, né? É a gente entender o que marca essa parábola. Essa parábola de Mateus capítulo 22, ela é marcada, ela é acentuada por uma atitude. Ela é acentuada por uma atitude de rejeição e acentuada por uma atitude de aceitação. Então, rejeição e aceitação é a tônica que nós temos que ter em mente ao estudar Mateus capítulo 22. Rejeição e aceitação. Aleluia. Mantém comigo sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 22, versículo 4 e versículo 5. Aleluia. Os judeus cometeram alguns erros quando Jesus Cristo veio na terra. Aliás, muitos erros. E esses erros ficaram registrados na Bíblia para o seu e para o meu ensino, para o seu e para o meu aprendizado, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os nossos amigos judeus cometeram, para que nós não venhamos repetir um engano que eles fizeram em relação à pessoa de Jesus o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro erro que os judeus cometeram foram rejeitar e desprezar o convite que o Pai fez. Lá no versículo 4, Mateus 22, diz assim: depois enviou outros servos, dizendo: dizeis aos convidados, eis que o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, tudo já está pronto, vem para a festa, vinde para as bodas, o buffet está completo, a mesa está posta, contratei os melhores garçons, os melhores chefes de cozinha, as melhores comidas já estão pronto na mesa, eu estou convidando vocês, vem para a festa, vem se alegrar comigo, diz Deus, o Pai. Aí os nossos amigos judeus fizeram da seguinte maneira, no versículo 5, eles
porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, para a sua terra, para a sua fazenda, para o seu sítio, e outro para o seu negócio. Quem era sapateiro foi consertar sapato, quem era ferreiro foi fazer peças de ferro, quem era carpinteiro foi trabalhar na sua oficina, e assim por diante. Desprezaram completamente. E o que isso quer dizer para mim e para a sua vida, querido? Quer dizer que mesmo você tendo a sua responsabilidade de ganhar o pão nosso de cada dia que Deus te concede, você tem que buscar a Deus e não rejeitar o convite que Deus faz para você. Deus convida, vem até a mim, deixa eu fazer uma festa no seu coração. Tudo já está pronto para que eu possa alegrar a tua vida. E a sua vida vai ser completamente de alegria e festa se você ter a mim, diz Deus, como Senhor da sua vida. E você está rejeitando. Não, estou muito ocupado trabalhando. Estou muito ocupado ganhando o meu dinheiro. Estou muito ocupado pagando minhas contas. Estou muito ocupado juntando tesouro na terra para deixar para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, meus trinetos, meus tataranetos. E Deus está chamando você para uma salvação, e não é de hoje, faz tempo, e você rejeita, e você se preocupa com as coisas terrenais, com as coisas que vão ficar nessa terra depois da sua morte, depois da sua partida, depois da sua ida para a eternidade. Deixa eu falar uma coisa para você: a oração mais repetida no mundo inteiro é a oração do Pai Nosso. Ela não começa com pão nosso, ela começa com Pai Nosso. O que significa para mim e para você isso? Significa, se você tiver o Pai Nosso, o pão vosso está garantido, meu querido. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você não pode cometer esse erro, amado, esse mesmo erro que os judeus fizeram: rejeitar o convite do Pai, desprezar o convite do Pai. Deus, o Pai, está te chamando por uma grande salvação esta manhã. Deus, o Pai, tem um encontro marcado já com você e quer fazer uma grande festa na sua vida. Aleluia. Não rejeite e não despreza. Em nome de Jesus é o apelo que eu faço para você essa manhã. Aleluia. No versículo 6, tem o segundo erro dos judeus. No versículo 6, os judeus rejeitaram e desprezaram os servos do pai daquela casa, do pai de família que fez a festa para o casamento do filho. Versículo 6. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Querido, eu sou um servo de Deus, cheio de defeitos, falhas, limitações e fraquezas. Qualquer fraqueza que você falar para mim que eu tenho, Deus já sabe faz tempo. E muito melhor do que você. E muito melhor do que até mesmo eu. O importante é você saber que nos meus lábios agora é a palavra de Deus que está sendo falada. E essa palavra é perfeita, que vem de Deus perfeito. Se você rejeitar o servo que está falando a palavra, você também está rejeitando a palavra que o servo está falando. Vou colocar o meu exemplo agora, para não constranger ninguém. Não é porque você vê em mim limitações ou fraquezas que você deve rejeitar o ensino da palavra de Deus, de modo algum. É mais um motivo para você prestar atenção de que a palavra é tão perfeita que Deus é poderoso para usar um ser limitado, carregado de fraquezas e defeitos como eu, para falar do grande amor dele para você, para edificar a sua vida. Não rejeite o servo de Deus. Ao rejeitar o servo de Deus, você também vai estar rejeitando a palavra de Deus. Não despreze o servo de Deus, por mais pequenino que ele seja. Pode ser uma pessoa muito simples, que venha falando com você no português cheio de erros, que não sabe falar a sintaxe, não sabe fazer a concordância de verbo nominal, não sabe nada de gramática, mas é cheio do poder de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, e fala para você das coisas dos céus, e fala para você das coisas maravilhosas que Deus revelou pela palavra, e fala palavras que faz arder seu coração. Não despreze um servo de Deus. Às vezes pode ter uma aparência que você logo no começo vai rejeitar e vai desprezar ele. Pode ser uma pessoa até desprovida de posses materiais, muito pobrezinho, mas é um servo de Deus. Não despreze o servo de Deus, porque Deus comissiona os seus servos na terra para falar a vontade dele. Aleluia! Para falar palavras de vida eterna para você, vidas
Vida eterna, palavras de verdade que vai tirar você do erro e vai levar você para a verdadeira luz, a luz de Deus, o caminho certo. Não despreze um servo de Deus. Porque quando você faz isso, desprezar um servo de Deus, rejeitar um servo de Deus, você está rejeitando e desprezando quem enviou esse servo. E é lógico, querido, que aquele que representa é bem menor do que aquele que está sendo representado. Perfeito é Deus, eu sou imperfeito. Poderoso é Deus, eu sou fraco. Sem limite é Deus, eu sou limitado. Não rejeite e não despreze a palavra de Deus que ele transmite através do seu servo. Amém? Esse foi o erro dos judeus. Os judeus espancaram os profetas, os judeus mataram alguns profetas, os judeus espancaram os discípulos de Jesus Cristo, chegaram a matar os discípulos de Jesus Cristo. Alguns foram mortos na espadas, outros foram flechados covardemente pelas costas enquanto estavam orando no templo, outros foram crucificados. Pedro foi crucificado a pedido dele mesmo, de ponta cabeça. Outros foram exilados numa ilha distante, exilados para morrer. Mas todos eles glorificaram a Deus pela vida que eles entregaram em favor da proclamação do reino de Deus, do Evangelho. Amém? Terceiro erro que os judeus cometeu e que você e eu não podemos ter. Está lá no versículo 11. Os judeus rejeitaram e desprezaram a festa do filho da festa. A festa das bodas. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com festa de núpcias. Alguns convites de casamento, ou alguns convites de uma cerimonial, ou de um evento um pouco mais solene, um pouco mais formal, normalmente eles fazem qualquer traje. Em algumas situações mais formal, eles colocam traje de gala. E algumas reuniões, situações não tão informais, eles colocam traje esporte fino, e assim sucessivamente. Em algumas festas de casamento, quando é convidado para ser madrinho ou padrinho, normalmente quem convidou também dá uma dica de como deve ser a cor do vestido, ou formato, ou a cor do terno e tudo mais. Vai ficar uma coisa bem bacana, bem elegante, né? Bem agradável durante a festa. Não era diferente. Não era diferente. E também com você, por mais que você seja simples, se você faz uma festa de aniversário na sua casa e convide um amigo seu, um conhecido seu, e faz de conta que esse amigo seu trabalha, por exemplo, na roça. Um trabalho digno, maravilhoso. Precisamos dele. Eu mesmo gosto de pegar na enxada e mexer na terra. Mas imagina se você convida a mim para uma festa de aniversário seu, de casamento, e eu chego lá com um macacão, todo cheio de terra, botina cheia de barro, um chapéu de palha imundo, camisa cheia de pedaços de esterco, e chego na sua festa e falo: obrigado pelo convite, festa maravilhosa, que festa boa. Eu estava tão ansioso para vir na festa que nem deu tempo de eu tomar banho e trocar de roupa, eu vim assim mesmo. Como você ia se sentir se eu entrasse na sua festa desse jeito, não estando preparado? É o desprezo e rejeição à festa. Monilson, o que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer para nossas vidas que nós não devemos desprezar nunca e jamais a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você foi na igreja, sei. Eu sei que você vai a uma igreja. Mas com que roupa interior você tem na igreja? Ah, mas eu não estou falando de terno, não estou falando de gravata, não estou falando de roupa chique. Eu estou falando de uma roupa interior. Quando você entra na igreja, como está a sua roupagem do seu homem interior? Está quebrantada, humilde, contrita, com vontade realmente de conhecer a pessoa de Deus? Ou você entra na igreja somente por curiosidade, para saber o que está acontecendo lá, ou para cumprir apenas um protocolo? Não, eu não posso deixar de ir na igreja. Então, pelo menos no domingo eu vou na igreja e o resto da semana eu vivo da minha vida do jeito que eu quiser. Mas meu corpo presente na igreja domingo, eu tenho que ir lá bater o cartão. Essa é a diferença, queridos. A festa acontece na casa do pai da família. E Deus tem uma casa. Quer você queira ou não, a casa de Deus chama igreja. E eu não estou falando de pedras, eu não estou falando de mármore,
Eu não estou falando de granito, eu não estou falando de teto, de forro de gesso, não estou falando de bancos de alvenaria ou de plástico ou revestido de couro. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando a reunião dos santos na terra. E a reunião dos santos na terra chama-se a igreja do Deus vivo. É a casa do Pai. É o lugar onde Deus trabalha o seu e o meu coração. É o lugar onde Deus quer que você vá. Amém? Mas com essa roupagem interior, bem vestido. Amém? Não despreze a igreja de Deus. Não despreze. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então, esse homem entrou lá de uma maneira não muito digna da festa. Amém? Queridos, qual que é a lição principal para a nossa vida então? A nossa lição principal aqui de Mateus capítulo 22, para a nossa vida, é que a gente não deve cometer os erros que os judeus cometeram, de rejeitar e desprezar as coisas que Deus nos envia. Amém? A mensagem que Deus nos envia, a graça que Deus nos envia, a oportunidade que Deus nos concede, as chances que Deus diariamente nos dá, né? O convite que Deus faz, o apelo que Deus faz para o seu coração, para você ter um encontro com Ele. Não despreze e não rejeite. Amém? E eu tenho certeza que você e eu que está escutando essa palavra e que já é salvo em Cristo Jesus, eu tenho certeza que você já teve uma atitude certa, uma atitude de aceitação. Lembra que eu falei que a tônica dessa parábola é rejeição e aceitação? Lá em João capítulo 1 diz assim, a respeito de Jesus Cristo: veio para o que era seus, que são judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder, o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Jesus veio para judeus, judeus rejeitaram, judeus desprezaram o Filho de Deus. Mas todo aquele que não despreza e não rejeita, ao contrário, aceita, Deus dá a condição, o privilégio e o poder de se tornar filho de Deus. Você tem que aceitar Jesus como Senhor Salvador da sua vida, se você não fez isso ainda. Sabe por quê, querido? Porque nós que estamos salvos em Cristo, nós fizemos essa aceitação. Nós nos negamos a cometer os mesmos erros que os judeus. Nós não queremos cometer os mesmos erros que nossos amigos judeus cometeram, de rejeição e desprezo da vontade de Deus. Nós que somos gentios, quem é gentio? Gentio é todo aquele que não nasceu da raça judaica, da genealogia dos judeus, da genealogia dos hebreus. Esses são gentios. Então eu e você, nós aceitamos tudo isso que eles rejeitaram. Em primeiro lugar, nós aceitamos o convite. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama você: vem para mim, vem até a mim, vem até o encontro comigo, diz Jesus. Eu quero mudar sua vida e transformar seu viver. Jesus faz um convite para você. Eu aceitei esse convite, muitos irmãos aceitaram esse convite. Você precisa fazer isso também. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos quem estava convidando, e na verdade é o Pai. Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me der virá até a mim. Aleluia. E de modo algum eu lançarei fora. Talvez o seu medo é que Deus não vai te aceitar. Talvez o seu medo é que você está tão carregado de culpas e pecados e transgressões, uma vida tão dissoluta, que você fala: nem Deus vai me querer. Meu querido, eu quero te falar uma grande verdade. Se Deus salvou a mim, Ele é poderoso para salvar você. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele te aceita do jeito que você está. Ele te chama do jeito que você está. Mas Ele te ama tanto que Ele não se conforma em deixar você desse jeito. Você vai até Ele do jeito que você está. E no momento que você tem encontro com uma pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele transforma a sua vida. Aleluia. Ele muda a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia!
Ele faz uma metamorfose na sua existência. A sua vida começa a ter um sabor diferente. Você começa a enxergar as coisas com os outros olhos. Haverá brotando no seu coração uma paz e uma alegria inexplicável. Reia, rica lamanaia, rabassuri, miniquieita, labas. Você começa a ter uma verdadeira comunhão com Deus, e essa verdadeira comunhão com Deus vai te levar para um estágio de felicidade tão grande que você nunca vai querer sair da presença de Deus, e nada nesse mundo que você já experimentou, que já te deu algum tipo de prazer, nada é comparado ao prazer de você ter uma comunhão com o Pai que te ama. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós aceitamos o filho da casa, nós aceitamos o Pai, nós aceitamos a casa onde está sendo feita a festa. A casa onde está sendo a festa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós aceitamos estar numa igreja, participar numa igreja, crescer em comunhão com uma igreja, tolerar os nossos irmãos, suportar as fraquezas do nosso irmão um do outro, perdoar um ao outro, se alegrar com a conquista dos nossos irmãos e chorar também com as tristezas dele, levar as cargas uns dos outros, as dificuldades que estão passando, os momentos de prova, de luta, de tentação, e também pedir ajuda quando nós mesmos estivermos passando por esse processo difícil. É para isso que serve a igreja, e você tem que participar de uma igreja. Você não tem como estar aceitando o Pai, aceitando o Filho e rejeitando a igreja. Não tem como. A igreja faz parte do plano de Deus para a salvação da sua vida, querido. Ainda que a igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Os salvos participam de uma igreja. Os que são verdadeiramente salvos querem, desejam participar de uma igreja. Você não pode aceitar somente Jesus. Você tem que aceitar Jesus e os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós aceitamos o Pai, nós aceitamos o Filho, nós aceitamos o Espírito Santo de Deus, e nós aceitamos a embaixada de Deus na terra. O representante de Deus na terra é a igreja do Senhor. Eu e outros irmãos que são salvos em Cristo Jesus, reunidos, nos tornamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Página 53 da revista. O convite que é estendido a todos. Os versículos 8 até 10 revelam que o rei estendeu o convite a quem quisesse. Diz assim: já que os meus convidados não eram dignos, então com isso a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Os primeiros convidados não eram dignos. O pai de família pediu para os seus servos reunir pelas ruas todo mundo e encher a casa, né? Isso significa que os gentios, que sou eu e você, que não é judeu, são convidados para o reino de Deus. Os religiosos da época de Cristo, os judeus, não tinham tempo mais para Deus. Tinha aquela religião falsa, de externa, de aparências. Por isso, os gentios são convidados a participar do convite, do banquete. Ao ver os convidados, o rei notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Não era meramente o fato que ele estava sem veste nupcial, mas que agir assim de propósito, premeditadamente, de propósito, né? Por sua própria vontade e de modo intencional. A sentença para esse homem foi: abarrando-lhe as mãos e os pés, lance para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual que é o perigo disso, irmão nisso? Então vamos lá. Se você fazer a mesma coisa que os judeus fizeram. O que os judeus fizeram? Rejeitaram o convite do Pai. Você já rejeitaram o Pai. Rejeitaram os servos do Pai. Ou seja, rejeitaram a mensagem de salvação. Rejeitaram a festa do Filho. Ou seja, rejeitaram Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo. Esses que fizeram isso foram amarrados de mãos e pés, lançados para fora, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Versículo 13. Qual que é o perigo disso, irmão nisso? O perigo é que toda vez que Jesus fala choro e ranger de dentes, está associado ao inferno. Se você tiver curiosidade, procure na sua Bíblia várias passagens que falam choro e ranger de dentes.
Quase 90% dessas passagens bíblicas fala a respeito de inferno. Inferno. O inferno foi preparado para o demônio, foi preparado para Satanás e seus asseclas. Não foi preparado para o ser humano. O ser humano está indo lá de bobeira. Está indo lá porque está rejeitando e desprezando o convite amoroso do Pai. Não faça isso, por amor da tua alma. Não faça isso, por amor da tua alma. Aceite a Jesus. Eu quero orar por você, se você me permitir. Quero convidar você a parar o que você estiver fazendo, se você puder. Se você estiver dirigindo, encosta o carro em algum lugar seguro. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça e ora comigo. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, quero rogar para todos que estão ao alcance dessa voz, agora, nesse exato momento, e também posteriormente, os que tiverem alcance dessa voz, ó Senhor, dá graça para que este que te ouve, esta que está te ouvindo, possa aceitar teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dá graça para que ele entenda a mensagem do Evangelho e teu grande amor. Dá graça, Senhor, para que ele possa compreender a importância de estar numa igreja, de crescer amparado e cuidado pelos teus servos na terra, de receber nutrição espiritual, ao ponto de crescerem como árvore frondosa e serem frutíferos para a glória do teu nome santo, Senhor. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, quero te agradecer pelo teu filho e tua filha que já, Senhor, são salvos e que estão caminhando contigo, Senhor, e já estão produzindo frutos abundantes para a glória do nome do Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou, de encontro com a tua palavra e com o teu expresso querer. A tua vontade que foi revelada pela explanação da Bíblia, Senhor, o teu livro santo. Obrigado, Rei querido. Eu te dou graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, muito obrigado pela participação. Você que acompanhou até agora, ou até mesmo você que pegou na metade para frente, muito obrigado por ter participado. Espero em Deus que Deus tenha falado no seu coração. A intenção nossa é trazer a palavra de Deus direta, simples, como ela é, de uma maneira clara e objetiva, para que você possa compreender o quanto Deus te ama e o plano maravilhoso que Ele tem na sua vida. Amém? Muito obrigado pela participação. Um bom domingo. Igreja do Avivamento Bíblico. Saudade dos irmãos. Já a gente está junto, dando um abraço, um ósculo santo e participando da comunhão com Deus, o nosso Pai. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.